Olá, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga investidora. Eu sou Wilker, o investidor sincero, e estou aqui para trazer uma atualização no mercado para você. Sim, hoje não está sendo um daqueles dias verdes como estávamos começando a nos acostumar desde a semana passada. Como você pode ver, nós temos um vermelho bastante intenso acontecendo no dia de hoje. Mas o que é que está acontecendo na verdade? Por que é que o mercado todo está caindo desta forma? Se esta é uma informação que você busca, fica ligado aqui no vídeo, porque nós temos muito mais ainda para falar. Seja bem-vindo. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, este é o cenário hoje do mercado de criptoativos. Mas não é só apenas os criptoativos que estão caindo. Nós podemos observar aqui Nasdaq vermelho generalizado. Podemos também observar aqui a SP500 também vermelho generalizado. Mas o que na verdade aconteceu e o que é que ainda está por vir? Essas são as informações mais importantes do vídeo de hoje. Será que tudo isso aqui é uma cortina de fumaça antes de novas altas? Ou será que pode ser o começo de algo muito pior? Pois bem, como nós comentamos na análise técnica de segunda-feira, o que nós temos hoje? Dados muitíssimo importantes para a economia americana que foram divulgados e, confesso, não foram nada satisfatórios. O balanço dos 100 dias da presidência de Donald Trump, na verdade, tem se mostrado um desastre, especialmente para os mercados mais voláteis, como de ações e de criptomoedas. Mas vamos aqui aos fatos. O que nós tivemos aqui sendo divulgados no dia de hoje? Bom, um ponto positivo que nós podemos aqui ressaltar que foi divulgado é a inflação mês sobre mês. Na verdade, ela veio ok. Eles esperavam uma variação de 0,1, mas veio 0,0, ou seja, sem inflação no dado mês sobre mês, ou seja, março sobre fevereiro. Muito bem, mas o X da questão aconteceu exatamente aqui, onde o produto interno bruto americano entrou em contração, ou seja, a economia americana desde 2022 ela não estava nesse patamar de contração e ela entrou nesse nível vermelho aqui, como vocês podem observar. Eles estavam esperando 0,2 de crescimento neste trimestre, mas isso não veio. Ou seja, o primeiro trimestre, que era para ser positivo de 0,2, veio negativo 0,3. Nós estamos falando aí em 0,5% de diferença para pior. E numa economia do tamanho dos Estados Unidos, isso é sim alarmante. Alarmante por quê? Porque os investidores agora estão tendo dados reais de que
na verdade, a economia americana não está assim tão bem quanto todos estavam imaginando. E que esse dado pode sinalizar apenas o começo de uma possível recessão. Mas será mesmo que os Estados Unidos entrará numa recessão? Será mesmo que o Donald Trump vai ser o primeiro presidente da história recente dos Estados Unidos que, em seu primeiro ano de mandato, direcionou a economia americana para uma recessão? Os dados da economia americana estão nos apontando isso. E ainda digo mais, porque para essa semana nós ainda temos aqui na sexta-feira dados do desemprego para sair. Amanhã nós temos, no dia 1º de maio, nós temos dados dos pedidos de auxílio-desemprego também para sair. Será que esses dados de pedido de auxílio-desemprego vão ser superiores ao que estavam sendo previsto? Porque se isso de fato acontecer, já começa a ter aí uma confluência com os dados da contração da economia americana. Porque se a economia está se contraindo e o nível de desemprego está aumentando, sinaliza que algo está próximo de se quebrar. Realmente à beira do abismo. Ou será que o mercado apenas está reagindo de forma abrupta demais? Porque se nós analisarmos no histórico das coisas, esses dados todos negativos que estão saindo, eles são positivos em um ponto. No ponto que, quanto mais negativos esses dados que estão sendo divulgados forem, mais perto está do Fed cortar as taxas de juro. E todos nós aqui sabemos o que é que acontece quando o Fed corta as taxas de juro. O preço tanto dos criptoativos quanto das ações, como Nasdaq e SP500, explodem. Porque com a corte da taxa de juros, o capital, o dinheiro fica mais barato no mercado, assim as pessoas conseguem comprar, pegar emprestado dinheiro mais barato e investir esse dinheiro em mercados que já estão descontados com poder de valorização. Então, se o mercado começa a cair um pouco agora, tanto as ações quanto criptomoedas, nós temos reunião do Fed agora, no dia 5 e 6 e 7, como vocês podem observar aqui. Exatamente na quarta-feira. Aqui está, quarta-feira, dia 7, Federal Funds Rate. O mercado está esperando que ela continue nos 4,5. Agora, imagine só essa taxa aqui sendo cortada no dia 7. Pode ser o catalisador para uma explosão. E pode também ser que daqui até o dia 7 o mercado continue a sangrar, continue a se desvalorizar. Mas é momento de desespero? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Ao meu ver, tudo isso está como cartas marcadas.
Vamos aqui uma análise do gráfico do Bitcoin, porque o mercado de ações continua aqui no seu medo, sim, já aumentou bastante esse nível, estávamos em extremo medo, 4 aqui no início do mês. Mercado de criptomoedas também teve aqui um pullbackzinho, né? Estávamos nos 63 ontem e hoje já estamos nos 56, então é natural, né? Nós também chegamos a comentar, quanto mais próximo aqui do verde fica, mais perto de um pullback estaria, e de fato esse pullback está acontecendo, mas vamos aqui analisar o gráfico. O que é que está acontecendo na verdade aqui no gráfico? Bom, na verdade o gráfico já sinalizava que algo poderia estar acontecendo aqui no curto prazo, independente dessas notícias todas saírem pavorosas quanto à economia americana, mas aqui no gráfico, por exemplo, do Bitcoin, isso já era sinalizado que alguma coisa estava perto de acontecer. Nós já tínhamos aqui um ponto vermelho no nosso oscilador, que ele foi impresso no dia 27 de abril, no domingo. Ou seja, desde domingo, no gráfico diário do Bitcoin, nós já tínhamos uma indicação de venda. E que o Bitcoin estava sim lutando aqui para se manter agora aqui no gráfico de 4 horas. O Bitcoin estava lutando aqui para se manter dentro desse perfil aqui de volume que foi estabelecido desde o dia 27, desde o dia 22, perdão, terça-feira. Depois desse pump maciço que nós tivemos aqui, ele começou um processo de lateralização e nós estabelecemos aqui um novo perfil de volume local, onde o Bitcoin está, até o momento, ainda se mantendo muito bem, por sinal, dentro desse perfil de volume. Agora, a S&P 500 e a Nasdaq já estão caindo aí na casa dos 2% no dia de hoje. O Bitcoin, por outro lado, né, ele já caiu aqui o quê? 2,3%. Então, assim, se o mercado de ações continuar caindo, né, agora já está se recuperando aqui um pouco, né? Então, eu acredito que esse perfil de volume aqui ainda deve segurar o preço do Bitcoin, pelo menos é o que está indicando no momento. O Bitcoin veio aqui da sua resistência majoritária desse perfil local, passou direto pelo ponto de controle e foi buscar o suporte majoritário exatamente aqui nos 92.900 a 93 mil dólares. E se segurou aí. Ele se segurou aqui porque ainda no curto prazo ele quer buscar a liquidez que nós temos mais acima, exatamente aqui como marcado no nosso gráfico. Temos uma piscina de liquidez gigante aqui nos 97 até os 105 mil. Ah, eu estou dizendo que ele vai chegar lá no 105 agora no curto prazo? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tem uma piscina de liquidez gigante aqui. Nós temos como alvo final desse movimento de alta que foi iniciado lá dos 75, pelo menos chegar aqui no ponto de controle desse outro período que vem desde outubro de 2024. Porque nós temos aqui esse perfil de volume local que mostra uma movimentação de preço de curto prazo e nós temos um perfil de volume
que é o meu indicador prioritário nas minhas análises e nos meus trades, esse perfil de volume aqui, que vem desde outubro de 2024, vem indicar uma tendência de longo prazo, ou seja, de médio a longo prazo, porque nós temos aqui um price action de 6 meses, meio ano. E nesse perfil de volume aqui de meio ano, o que nós temos? Claramente o Bitcoin teve um desvio para baixo da sua resistência, do seu suporte majoritário, que foi quando ele perdeu o nível aqui dos 78 e foi buscar lá os 74, foi comprado, retornou acima do suporte majoritário, que é essa linha verde. Desde então, rompeu essa linha de tendência de baixa que vinha desde o all-time highs, como vocês podem observar aqui claramente. E agora está sim buscando esta linha aqui, que é o ponto de controle, nos 97, 97,300. Então, aqui está a nossa resistência majoritária. E o Bitcoin tem subido em busca exatamente dessa liquidez que está aqui, que vai em confluência com o nosso ponto de controle. E aqui o que nós temos? Eu até marquei aqui no nosso gráfico um alvo de 1,618 de Fibonacci como o alvo final. Caso o Bitcoin entre aqui nessa piscina de liquidez, ele provavelmente não deve absorver toda essa piscina de liquidez de uma vez e deve encontrar aqui uma área de rejeição na volta dos 100 mil dólares. Então pode ser que todo esse movimento aqui de alta ainda não terminou. Por mais que esses dados estão mostrando aí coisas terríveis, mas o indicativo de momento que eu posso ter aqui para falar para vocês, como vocês podem observar, olha só, o preço caiu e está sendo rapidamente comprado. O Bitcoin já se recuperou aqui dos 92.900 e já está nos 93.900. O preço já retornou 1.000 dólares. Mostra sim uma força, uma pressão compradora nesta área, justamente porque esta tendência de alta ainda não terminou. Por mais que nós temos aqui indicação de venda no diário, ponto vermelho, fraqueza, aqui no 4 horas nós temos também muitas indicações de fraqueza, ondas de volumes descendentes e o preço lateral, ou seja, clara divergência bearish. Olha só, aqui um zoom para que vocês possam ver, momento diminuindo. Aqui a ligação dos topos dessas nuvens de momento diminuindo e o preço, de certa forma, aumentando aos poucos. Ou seja, escadinha para baixo, escadinha para cima. Isso é divergência bearish. Mas o que indica que a alta ainda não terminou é exatamente esta nuvem aqui verde que vocês podem observar, que é o fluxo de capital entrando no ativo. Por mais que as nuvens de momento estão indicando queda, o money flow, o fluxo de capital no ativo, leva precedente quanto à movimentação desse ativo. Enquanto a nuvem estiver desse jeito aqui no verde, forte, grande desta forma,
espera-se sim uma continuação desse movimento de alta, por mais que tenhamos pullback. E está claro isso aqui. E essa nuvem verde, ela se iniciou na sexta-feira, dia 18 de abril. Vamos aqui observar agora no gráfico, para que vocês possam compreender o poder do money flow deste indicador em relação ao movimento do preço do ativo. Aqui foi quando ela se tornou verde, no dia 18 de abril. E olha o que aconteceu desde então. Uma explosão do preço. Então, meus amigos e minhas amigas, para concluir esse vídeo, o que eu tenho para vocês é que o Bitcoin, no momento, está se segurando ainda aqui nesse perfil de volume local, que vai aqui dos 92.900 até os 95.300. Não há, no momento, sinalização de perdermos esse nível, enquanto a nuvem verde de money flow estiver desse jeito aqui, no vermelho, no verde intenso e crescendo. Mostra que por mais que tenhamos pullback, provavelmente essa liquidez aqui vai ser buscada. Vamos vir buscar aqui os 97. Pelo menos é a sinalização que nós temos aqui do mercado. Porque o Bitcoin poderia já facilmente já ter perdido esse nível e ter buscado aqui níveis mais embaixo, mas isso não aconteceu. E poderia já ter acontecido com esses dados tão negativos assim. Por que o Bitcoin está se segurando dessa forma? Agora, uma vez que nós chegarmos aqui no 97, buscarmos, quem sabe, aqui esse nível aqui dos 100 mil, pegando boa parte dessa liquidez aqui, aí todas essas divergências bearish sendo desenvolvidas até lá, junto com, quem sabe, já o início de um declínio do money flow do ativo no gráfico de 4 horas, aí sim nós podemos começar a pensar numa correção mais profunda. É isso que o gráfico nos mostra no curto prazo. Tudo bem? Então, muita atenção aos dados que vão sair aí da economia americana. Eles podem sim ser uma cortina de fumaça para o que está por vir. Não é momento de se desesperar. Vamos aguardar os dados da economia do Fed, que vai sair lá no dia 7. Se ele vai cortar, se ele não vai cortar as taxas de juros. Mas daqui até lá, pode ser que tenhamos sim grande volatilidade. Mas eu duvido muito que os dados da economia sendo divulgados e que o presidente Trump vai se deixar ser caracterizado como o primeiro presidente da história a causar uma recessão nos seus primeiros 100 dias de governo. Eu duvido muito que isso aconteça. Então, não vejo que seja momento de se desesperar. Eu vejo que se nós tivermos uma valorização forte e um pullback é esperado. Mas ainda temos grandes níveis de liquidez acima. Ainda não chegamos exatamente no alvo onde essa pernada de alta poderia chegar. Mas sim, estamos mais perto do que você imagina de um pullback. Ele vai vir, ele vai acontecer. Isso é fato. Ele vai acontecer. Não pense por nenhum segundo que o Bitcoin vai só subir, como ele tem feito daqui. Subiu, lateralizou, subiu, está lateralizado. Mas todo esse movimento aqui
de alta precisa ter a sua correção. E essa correção desse movimento de alta, ela pode vir até aqui, onde nós temos também uma outra piscina de liquidez muito grande, nos 81 mil dólares. Então não fique aí perdido no limbo de toda essa loucura de price action que nós temos desses ativos voláteis como ações e criptomoedas. A tendência ainda continua de mais alta. E uma busca de liquidez dos dois lados é esperada, isso é normal do mercado. Então não vejo razões para desespero, tá? Estamos bem próximo de alcançar aqui o ponto de controle, quem sabe aquela agulhada até lá nos 100 mil, buscar mais um pouco aqui de liquidez e voltarmos e corrigirmos boa parte desse movimento aqui de alta que nós tivemos. Isso está na mesa. Tudo bem? Mas para que esse movimento de correção se inicie, o Bitcoin precisa perder os 93 mil, coisa que ainda não aconteceu. Eu não posso dizer que nós vamos corrigir agora, antes de buscar essa liquidez aqui, porque não é o que o gráfico nos mostra. O gráfico está nos mostrando uma nuvem verde consistente ainda em construção, o preço se segurando nos 93 mil, então provavelmente o próximo alvo seja os 97 mil e quem sabe ainda um pouco mais para cima para entrarmos aqui nessa liquidez que está bem concentrada e para sim depois acontecer o nosso pullback, a nossa correção, que pode vir claramente até aqui os 81 mil ou quem sabe até um pouco mais embaixo, vindo testar até essa linha de tendência de baixa aqui que nós rompemos. Então, em poucas palavras, o gráfico continua indicando um pouco mais de alta no curto prazo, quem sabe busca de liquidez entre os 97 e 100 mil. Após isso, o pullback deve acontecer e vir buscar liquidez lá na casa primeiro dos 92 e depois vir para o primeiro dos 89, depois vir, quem sabe, até os 81, podendo chegar até os 78. Tudo vai depender do tamanho caos que foi gerado no momento que essa correção se iniciar. Mas ela não se iniciará antes que o Bitcoin perda o nível dos 73 mil. Enquanto nós estivermos acima dos 73 mil, o alvo acima de nós, acima do preço atual, continua sendo o alvo primário. Agora, se ele perder os 93 mil, já é a primeira sinalização que o mercado vai primeiro buscar os alvos abaixo. Então era essa a informação que eu gostaria de trazer para você. Não se desespere, não seja emocionado. A tendência geral do mercado ainda continua de alta. Depois de uma valorização como essa, é esperado sim um pullback. Os dados da economia americana não estão positivos de forma alguma, mas o lado bom de tudo isso é que é o primeiro passo que indica que o Fed está bem perto de cortar as taxas de juros. E isso acontecendo, primeiro passo, corta-se a taxa de juros. Segundo passo, a máquina de impressão de dinheiro entra em ação a todo vapor. E aí nós temos a nossa tempestade perfeita em construção para os preços explosivos dos ativos voláteis alcançarem casas astronômicas. Então fique ligado no canal. Curta o vídeo, se inscreva, ative o sininho, tome todas as precauções necessárias para você se manter ligado aqui. Porque aqui nós trazemos as
informações sinceras, honestas, sem emoção, análise gráfica, todas essas delícias, especialmente para você que quer investir em ativos voláteis ou apenas operar como trader no mercado. Meu muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Fui!